eu sou publicitário, né? Eu sempre trabalhei com publicidade, né? E você falando desse canal de comunicação que é o YouTube, tem vídeos às vezes que eu assisto, e o que que acontece? Eu olho assim e falo, será que eu sou inscrito ou não no canal? E não sou. Então, assim, de novo, dá um recado para todo mundo, né? Se inscrevam no canal, né? E compartilhem, né? Porque é o que você falou, compartilhar é interessante. Esse nosso papo aqui, essa nossa prosa aqui, ela pode levar exatamente coisas. Porque, assim, hoje a gente fala muito do despertar, né? Ah, o despertar da consciência, o despertar. E o despertar tem a ver exatamente com conhecimento. Você tem o seu conhecimento, eu tenho um conhecimento, você estuda, eu estudo. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje? A gente vai trocar. E é na troca, principalmente desses e de outros assuntos, que a gente consegue encaixar as pecinhas do quebra-cabeça. Esse é importante, por isso que é bom compartilhar. E você sabe, eu vou te falar uma coisa que muita gente não compartilha e eu vou falar por mim. Porque antes de começar essa minha jornada, né, desse papo que a gente vai ter aqui, antes de começar a minha jornada de mostrar a minha face frente a esses eventos, frente a todas essas coisas que sempre aconteceram na minha vida, eu tinha medo, mas não era medo, era ego. Que era o medo de ser chacoteado, o medo de falar, nossa, o cara é doido, tal, enfim, né? Então, hoje em dia tá muito mais fácil você falar sobre determinadas coisas e acontecimentos da sua vida, né? Muita gente aí, na verdade, o que nós vamos tratar aqui também já ouviu, também já sentiu, também já viu, ou alguém que estava perto viu, sentiu ou ouviu. Então, é assim, compartilhem, porque eu mesmo antes não compartilhava nem os meus conhecimentos e nem as minhas experiências. Por quê? Não é por egoísmo, era por ego mesmo, era por medo de não ser aceito, medo de ser taxado de maluco, né? Eu já sou, pô, eu nasci em 1961, então façam as contas, né? Se eu tenho essas coisas desde pequeno, então imagine, né? Hoje em dia, então, tá muito mais fácil. Tá assim, galera, compartilhe mesmo, porque você vai compartilhar coisas, não que eu vá falar, tomem como todas as verdades, não, muito pelo contrário, inclusive pesquisem, porque tudo que a gente fala é importante estudar. O saber te tira da ignorância, a ignorância nos mantém presos aqui, de todas as formas, não é só preso em roda de samsara, que é uma coisa que a gente pode falar também sobre isso, mas preso em todos os módulos, sendo gado, né? Então, assim, para a gente se libertar, a gente tem que ter conhecimento. Só o conhecimento faz com que a gente, né, desperte. Despertar, para mim, tem muito a ver com isso, né? Porque todo mundo fala despertar nessa questão espiritual, mas eu acho que é muito mais do que isso. Então, assim, compartilhem mesmo. É importante isso, eu não tenho mais medo, né? Eu tô falando por mim, porque quando eu Uhum. comecei a falar das minhas coisas, quando vieram as coisas que eu escrevi o livro, eu fiquei procrastinando esse livro durante 10 anos, também com medo de que as coisas que estavam vindo para mim, eu falava, pô, mas isso não pode ser, porque ia contra, entre aspas, padrões religiosos, né, que a gente quer, tá muito em pauta hoje, não é ruim religião, não, muito pelo contrário, é legal você se apegar a determinadas coisas que te levem a uma reconexão, mas que seja feito, né, Farrell, de uma forma em que você entenda realmente o que está acontecendo, não coisas dogmáticas de que, isso não tem muita explicação, porque isso é um mistério de um Deus, é mistério de alguma coisa, né, então tá no momento da gente realmente despertar, então compartilhem sempre, é interessante isso aí. Muito bom, muito bom. Realmente, nós já tivemos oportunidade de participarmos juntos de podcasts, né? 2 Sim, podcasts, onde a gente teve um papo bem legal, bem cabeça com sim. outras pessoas. E hoje a gente vai centralizar essa temática nas tuas experiências, que pelo tempo que eu conversei contigo, eu percebi que tem um viés bem interessante, porque nós conhecemos hoje em dia pessoas que têm contato, pessoas que são contatadas, até ufólogos, né? Que de uma forma ou de outra são das mais diversas ramificações. Nós temos ufólogos que são ateus, ufólogos que às vezes são até evangélicos, vamos dizer assim, né? Uhum. Contatados que não sabem explicar muito bem o que aconteceu, mas tiveram experiências. Sim, E no seu caso você tem um diferencial, porque você gosta de estudar e gosta também de mergulhar num universo mais espiritualista, universalista, né? Ter essa abrangência. Então, como é que a gente pode relacionar essa questão dos extraterrestres, lógico, né? Sem a aham, gente ter
aquele viés tão hollywoodiano, tão antagonista também, muitas vezes, Uhum. como seres também existentes dentro de um todo, e da mesma É. forma que nós existimos e temos curiosidade e nossa certa evolução aqui, eles também podem ter e também podem contatar. Como é que a gente consegue fazer essa relação sem ser tão materialista e também sem se apegar tanto só ao espiritualismo, a questão biológica também envolvida, né? Esse ponto é um ponto muito interessante. Talvez eu esteja falando isso pela, acho que primeira ou segunda vez, e é legal a gente tocar nesse tema para a gente se aprofundar. Que é assim, é tão simples que fica difícil. Realmente é muito simples, né? Porque a gente já vem com os. A palavra vício é muito feia, mas você já vem com aqueles hábitos e costumes de quando você nasce. Vamos falar de hábitos e costumes da tua família, da minha, de outra, dependendo de onde você nasceu. E eu tenho que começar por aí, porque eu acho bem importante isso daí. Eu tive muito contato com o catolicismo, né, desde pequeno, né, aí uma época na minha vida eu fui estudar, inclusive, numa escola de padres, jesuítas, né, de salesiano, e você dá continuidade àquelas coisas desde pequeno. Ah, isso não pode, isso pode, aquilo não pode. Você vem crescendo com dogmas, com determinadas regras, que na verdade não tem explicação para você, é sempre o mistério de um Deus, que é o que a gente estava falando. Vou dar um exemplo ridículo. Ah, na minha família lá, quando eu era pequeno, não deixa o chinelo virado, senão a mãe morre. Isso, e o que eu estou falando para muita gente aqui que eu estou falando sabe exatamente do que eu estou falando, traz essas coisas todas, elas fazem com que você cresça com tudo isso na cabeça. Isso é limitante. Isso é muito limitante. Então vamos lá, por que eu estou falando isso? Desde pequeno eu sempre tive contato, né? Outro dia eu vi um podcast, tinha um dos caras falando, ele vai em muito podcast, ele falou, nossa, eu me sentia vigiado. Eu falei, yes, porque assim, era exatamente como eu me sentia, desde pequeno. Eu me sentia vigiado não no sentido ruim da palavra, mas é assim, parecia que tinha câmera o tempo inteiro me olhando, tipo, Marcos faz isso, Marcos não faz aquilo, Marcos vai por ali, Marcos vai por aqui. Eu sempre tive isso desde pequeno, né? Agora, vamos começar com essa coisa do extraterrestre que você está falando, ou de seres. Quando a gente fala muitas vezes extraterrestre, eu já tive contato com seres que eram daqui, que são daqui. Na verdade, isso daqui, Farrell, isso aqui é um posto Ipiranga, o planeta Terra. Tem muita gente de passagem, tem gente que passa, tem gente que fica, tem gente que já está aqui, não na superfície, mas está embaixo, realmente está no mar, né? Vem aqui, pega alguma coisa, sai, volta, tal. Nós, enquanto consciências que viemos ter a experiência aqui na superfície, é o que a gente está passando exatamente aqui agora, né? A gente veio para ter experiência aqui no corpo físico. Somos consciências que podemos entrar em determinados corpos físicos ou corpos não tão sutis quanto esse, é porque a gente acha que esse aqui é muito grosseiro, mas a gente pode estar, enquanto consciência, em corpos mais sutis ou menos sutis. Beleza. Alguns sim, alguns não, mas vamos lá. Eu vou dar um exemplo prático aqui, já contei essa história várias vezes, mas eu vou resumir porque ela é um ponto de partida para a gente chegar em algum lugar. Eu ia em um centro espírita, quando eu era pequeno, né? Porque quando eu nasci e tal, já contei essa história. O meu parto foi feito por uma mulher que estava incorporada com ela sempre incorporou um índio, o pai Urubatã, mas ali nesse dia que eu fui nascer, não tinha parteira, eu estava num lugar que era muito ruim de chegar no hospital, enfim, o parto foi feito que depois virou minha madrinha, então ela incorporou um médico e fez meu parto. Ok, meu parto foi feito assim, em casa. Com o passar do tempo, a minha mãe começou a frequentar esse centro espírita que essa minha madrinha que fez o meu parto tinha. Ela frequentava aqui na zona norte de São Paulo, beleza. Com 13 anos de idade, um dia eu chego lá, tá lá o pai Urubatã, eu vou tomar um passe. Já falei isso várias vezes, mas vou falar para tua audiência porque é legal para ter essa conexão. Aí o pai tô lá com o pai, chegou minha hora de tomar o passe, tava toda a galera ali sentada. Aí ele aí, como é que tá? Tudo bem, tal, pá. Tudo bem e tal. Ele falou, olha, eu vou falar um negócio, porque tinha muita coisa que eu sentia que eu tinha uma ligação mesmo com esse ser, que vinha se comunicar por intermédio da minha madrinha.
ou processo de incorporação. Essas coisas de nome eu não sou muito bom não, tá, galera? Era tipo um arquétipo de um caboclo, é isso? Isso. Não, ele era um índio, assim, ele se Uhum. intitulava um índio mesmo, né? Uhum. Bom, tudo bem e tal. Eu tenho uma coisa para te falar. Eu não vou vir mais daqui a um tempo. E eu não sou um índio. Falei, mas tá, você não é um índio, mas você é o quê? Ele falou, eu sou uma consciência, né? Eu sempre falo isso. Eu com 13 anos eu não tinha essa palavra no meu vocabulário. Sou uma consciência que ele explicou que ele projetava a consciência dele na minha madrinha para dar mensagens de amor, paz, o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer, de aconselhamento, de cura, de coisas assim, né? Eu sou uma consciência, inclusive, que venho de uma outra galáxia. Também não tinha essa palavra na minha cabeça, não era do meu vocabulário. Eu tinha 13 anos, nós estamos falando aí de 50 anos atrás, praticamente, né? E aí, para mim, eu falei, não, pai, mas você não é um índio, você é o quê? Ele falou, se eu me apresentar com a minha real de exatamente como eu sou aqui, não fica uma pessoa sentada ali, sai todo mundo correndo, né? Eu sou realmente na minha forma original não é assim. E você vai entender isso que eu tô falando quando você estiver lá na frente, mais idade, aí você vai realmente entender. E eu tô passando a mensagem do Pai Urubatã exatamente hoje em dia, que é exatamente essas pecinhas, por isso que tudo está no seu tempo de entendimento, por isso que a gente vem, as pessoas falam evoluindo, mas não é evoluindo, a gente vem destravando. No meu humilde entendimento, Farrell, a gente não vem aqui evoluir, a gente vem aqui experienciar. Algumas consciências, que é sobre isso que a gente está falando agora, elas podem ter vindo aqui pela primeira vez para entrar na forma física aqui adâmica humana, para ter essa experiência. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas.